Então, nós vamos conversar sobre o que significam as crenças, como elas surgem, né? E qual a relação com a nossa consciência, como foi a questão trazida por Rai. Primeiro, veja bem, como é que surgem as crenças? O que são crenças? Crenças é tudo aquilo que a gente acredita que a gente tem como verdade, a nível consciente ou a nível inconsciente, certo? E aí, a partir delas, é que nós fazemos as nossas escolhas. Tudo em nossas vidas, todas as nossas escolhas, as nossas decisões, tudo é baseado nas nossas crenças. Até que a gente se torne mais consciente, né? Porque a gente sempre fala assim, que nós somos muito inconscientes, mais de 90% inconsciente. Então, essas crenças nos dirigem, né? De forma que a gente não percebe, né? Às vezes sim, mas na maioria das vezes não. Então, até que nos tornemos mais conscientes, essas crenças estarão sim nos dirigindo e fazendo as escolhas por nós. E aí, como é que elas surgem? Elas surgem da tradição familiar, do fator cultural, do inconsciente coletivo e de tudo que está armazenadozinho também ali no nosso inconsciente individual, certo? E o que é o inconsciente coletivo? É a soma de todas as experiências em sociedade, de geração após geração, e que a gente assimila aquilo, certo? Traduz em comportamentos de nossas vidas e então que se tornam o que a gente acredita, o que a gente vive, e esses comportamentos vão se multiplicando e cada vez mais se tornando, então, essas crenças mais verdades para nós. E então fica cada vez mais difícil de nos desvincularmos, né, dessas crenças, certo? E aí, e no tocante ao espiritismo, né, ao espiritismo, no sentido, eu digo, a vida espiritual, esse inconsciente coletivo também está aí cheio dos conteúdos da pluralidade das existências. Então, façamos ideia, né, do engessamento de muitas crenças, né, que se encontram no nosso inconsciente e que a gente só vai tomar conhecimento delas através do autoconhecimento realizado com bravura, certo? Com vontade mesmo de nos conhecermos e então nos transformarmos para que aí sim as nossas escolhas, as nossas decisões passem a ser mais conscientes, certo? O ideal é que, ante qualquer escolha de vida, qualquer decisão, a gente já pratique ali, né, o autoconhecimento para a gente entender o porquê do sim àquela escolha, ou o porquê do não, ou o porquê da dúvida, e a gente vai encontrar essa resposta dentro de nós, e essas respostas serão encontradas onde? Na caixinha das crenças, tá? Porque, como a gente tinha dito, são as crenças que eivam todos os nossos conteúdos inconscientes, tá? Tudo que está ali guardadinho, está guardadinho com a chave das crenças, tá? E aí, por isso que são elas que têm a chave para liberar, né, esses conteúdos, liberar, eu quero dizer assim, para que eles sejam, né, transformados. Então, a gente tem que conhecer a crença e, conhecendo a crença, então, a gente vai liberando esses conteúdos, transformando esses conteúdos, certo? E o que é que tem a ver com a relação com a nossa consciência? Veja bem, aí a gente tem que ver que qual consciência? Consciência com C maiúsculo, consciência com C minúsculo.
para a gente diferenciar, que a gente já tinha conversado outras vezes. A consciência com C maiúsculo é a consciência sagrada, é o nosso eu superior, né? É o nosso eu profundo. Esse não tem crenças, esse é a nossa individuação, é o nosso verdadeiro eu. E quando diz a nossa individuação, é o que nós realmente somos, sem essas mesclas, né, do inconsciente coletivo, sem essas mesclas dos fatores sociais, culturais, familiares, religiosos, tá? E a consciência com C minúsculo é o ego. O ego é uma consciência, tá? E então, é ele, a relação das crenças com o nosso ego é justamente de que essas crenças, elas são alimentadas, são trazidas por nós, acolhidas em nós e alimentadas por nós pelo ego, pelo nosso personagem, tá? Por aquilo que nós acreditamos que nós somos. E então, é uma via de mão dupla. O ego, o personagem, né? Assimila as crenças, traz para si as crenças, entra nelas, né? Ou seja, entra em todo esse contexto e se insere nesse contexto, fazendo parte dele, como também as próprias crenças que já estão em nós, né? Nos insere em outros contextos eivados de mais crenças que, por sua vez, vão alimentar essas que já existem. Então, essa é a relação com a consciência ego. Porque, no resumo, o ego, o personagem, é o que busca essas crenças, é o que nos insere em todo esse contexto do social, todo esse contexto do inconsciente coletivo, né? E as crenças, por sua vez, que já estão lá enraizadas em nós, nos insere obedecendo aos comandos do personagem a continuarmos vivendo, fazendo escolhas dentro dessas crenças que já existem e nos inserindo em novas outras que vão surgindo, que são iguais a elas, só que com a modificação pelo progresso da sociedade, pela dinâmica da sociedade, porque a sociedade é dinâmica, então os fatos, alguns valores vão se modificando, mas não se transformando. Eles vão ganhando uma roupagem diferenciada, mas o teor da crença continua ali. O teor daquele conceito em relação a determinado assunto continua ali, apenas tendo agora uma nova roupagem, né? Um exemplo, uma crença, né, que está no inconsciente coletivo, que pessoas de pele branca são superiores aos negros, né? Que brancos são superiores aos negros. E aí, como? Com essa dinâmica da sociedade, como não se pode falar mais em escravidão, embora ainda acontece, né? Muitas empresas que trabalham a escravidão, né, em nome do lucro exacerbado, né, escravizando vidas. Só que hoje não são mais os negros, também os brancos, tá? E então, com essa dinâmica da sociedade, qual é a nova roupagem que ganhou, né? Aí a gente já não fala mais assim, aquele preto, aquele negro, né? Porque não é socialmente aceito. Mas a gente fala, sabe fulano, aquele pretinho é racismo disfarçado. Sabe fulano, é aquele pretinho simpático,
como se fosse uma qualidade diferenciada aos negros. Olha, ele é pretinho, mas é simpático. Então, você vê que a crença continua ali, mas com uma outra roupagem. E então, o que é isso? As crenças que já estão em nosso inconsciente coletivo continuam nos inserindo em novas crenças, ou seja, com essa nova roupagem, sendo que o teor dessas primeiras continua ali. É justamente esse teor que faz com que se modifique a abordagem que nós daremos frente a essas crenças. Deu para compreender isso? E então é preciso muito autoconhecimento, muito autodescobrimento, é preciso ir muito lá para dentro para que a gente descubra quais são as nossas crenças. Quando alguém nos aborrece, um negro, continuando no exemplo do negro e do branco, quando um negro nos aborrece, um vendedor de loja que não foi atencioso conosco o suficiente, quando é um negro e quando é um branco, de quem a gente fica mais irritado, com quem a gente fica mais irritado, com quem a gente se aborrece mais. E são coisinhas que a gente pensa, por não observar, que não tem diferença, mas que pode ter para muitas pessoas. E então é o vigiar e orai a que Jesus se referiu. E a gente diz, nossa, por que eu fiquei tão irritado? Vamos lá praticar o autoconhecimento. E, de repente, você pode descobrir a crença ali de que aquele vendedor negro tinha que lhe atender muito bem porque você é branco. E porque você estava ali com um poder aquisitivo além dele, porque é você quem estava comprando. E ele, um vendedor da loja, que nem o proprietário da loja ele é. Certo? Veja que eu vi um vídeo, acho que vocês já viram também, de umas experiências que fizeram, chamaram, não é muito recente não, esse vídeo, chamaram umas pessoas, né, como se fosse assim, não lembro direito, para uma entrevista de emprego, alguma coisa assim, e passaram para eles alguns vídeos, e nesses vídeos mostravam algumas pessoas negras. Então, um homem negro de terno, muito bem vestido, aí, quem você acha que ele é? E aí falavam várias coisas, segurança de shopping, segurança de alguma outra coisa. Lembro quando falavam de segurança de shopping, né? Com mulheres negras falavam outras coisas, e, no entanto, eram pessoas muito bem-sucedidas. Muito bem-sucedidas. Então, nós vamos percebendo que essas crenças, elas continuam existindo com um verniz, com uma roupagem um pouquinho mais arrumadinha, né, para enganar os trouxas, mas não engana as leis naturais, né? A lei de causa e efeito, a lei da ação e reação, que a gente recebe tudo aquilo que a gente vibra, tudo aquilo que a gente emana para o universo, é o que o universo tem para nos dar, né? Cada um colhe o que planta, e a gente planta com as nossas crenças. Daí a importância, né, do autoconhecimento. E então, a relação, fechando a questão que Rai trouxe para a gente, a relação das crenças com a consciência ego, que são formadas pelo ego, e, por sua vez, elas formam o ego, tá? Com a consciência sagrada, com o nosso eu superior, o nosso eu verdadeiro, o nosso eu pleno, inteiro, individualizado, não há uma relação, porque ele não tem crenças, ele é o fractal de Deus. E então, fechando a questão que Rai trouxe para a gente, né, a relação com a consciência ego, né, a relação das crenças
com a consciência ego é que as crenças formam o ego e o ego, né, alimenta essas crenças. É uma retroalimentação do nosso personagem. Então, somos formados por crenças, tá? É a relação com a consciência, com C maiúsculo, que é o nosso eu superior, o nosso eu sagrado, o nosso eu verdadeiro, não tem relação nenhuma, porque o nosso eu puro, profundo, não é realizado com crenças. Ele é o fractal divino. Então, ele é a manifestação pura, cristalina de Deus em nós. É a nossa individuação. É o que nós somos como face semelhante de Deus, tá? Nessa individuação que somos todos iguais e, ao mesmo tempo, cada um é único. Nós somos especiais nesse sentido, de que não tem outro ser igualzinho a nós, até irmãos gêmeos, né? Eles se diferenciam no temperamento, na personalidade, né? Nos gostos, nessa individuação, nesse eu profundo. Cada um é único, tá? E assim, é para isso que nós estamos caminhando, para esse autoencontro e realizarmos essa individuação. E como vamos realizar essa individuação? Nós vamos realizar através do autoconhecimento, identificando nossas crenças e então vivendo quem nós realmente somos, sem medo, sem qualquer receio de não alimentarmos mais algumas crenças familiares, religiosas e sociais, porque a gente fica andando em círculo. Até postamos na mensagem lá no Instagram hoje, né? Que diz assim, a vida aqui é uma travessia. A travessia para esse eu verdadeiro, né? E se a gente não faz essa travessia, a gente fica andando em círculos nessas crenças e pensando que as coisas estão se transformando, que não somos mais os mesmos, mas somos os mesmos com uma roupagem diferente, porque o ego é hábil em nos enganar, né? O ego, ele é mestre em nos fazer pensar que nós estamos nos transformando e ele esconde de nós as nossas crenças. E vocês veem sobre isso, quem não leu ainda, lá no livro Em Nome do Ser, vocês veem sobre isso, sobre essa habilidade do ego de nos fazer pensar, né, que estamos vivendo o nosso eu verdadeiro quando a gente continua vivendo ele como ele é, com todas as suas crenças, com todas as suas determinações. E então, continuamos fazendo escolhas, continuamos tomando decisões, dirigindo as nossas vidas inconscientemente, porque a gente não está no comando de nada quando é o ego, que é o senhor de tudo, com base nessas crenças que estão no nosso inconsciente. E então pensamos que nós escolhemos algo, que tomamos uma decisão, o inconsciente já decidiu por nós. Certo? Angélica, eu tenho uma pergunta. Fale, amor, pode falar. Porque uma pergunta assim, desde a fase primitiva, né, do ser humano para cá, as crenças ajudaram na evolução, na formação, ou as crenças sempre têm sido negativas na formação da pessoa? Porque para você raciocinar se aquilo é o bem, se aquilo você pode fazer o mal ao outro e tal, tem umas crenças que limitaram a barbárie, essas coisas.
Eu queria tirar essa dúvida, porque eu fiquei um pouco confusa com esse assunto. Eu pensei que eu entendia melhor, mas depois você explicou, eu fiquei um pouco confusa. Pronto, é exatamente isso. Muito pertinente sua colocação, Beth, porque existem crenças que a gente pode chamar de crenças positivas, certo? E muitas crenças, elas precisavam acontecer para a formação da sociedade, para a formação nossa, né, enquanto indivíduos sociais. E então, vamos supor assim, a crença de que uma mãe, certo? Ela é amorosa, ela é protetora, ela cuida muito bem dos seus filhos. E o pai como um provedor, tá? Que vai dar aquele sustento material à família. Estou me referindo como era antes, como tudo começou. E então essa crença foi muito importante para a formação da família. Essa crença foi muito importante, certo? Ela vai se tornar uma crença limitante quando hoje, já com novas perspectivas, já com uma compreensão mais ampliada, né? Nós cobramos, o ego cobra uma perfeição daquela mãe, né? Cobramos dos outros, das nossas mães e cobramos de nós mesmos. E então ela se torna limitante nesse aspecto, quando ela perde o aspecto natural, certo? Para uma estruturação de valor familiar e passa a ser algo que limita, que bloqueia a expansão do ser, a expansão da consciência, tá? Então, muitas crenças, sim, têm valor significativo para a estruturação do ser, tá? E outras, né, que são negativas, são da formação da discriminação social. Discriminação, como assim? Daquela separação do certo e do errado, do bom e do ruim, do belo e do feio. Compreende isso? E então, dessa discriminação, certo? Dessa separação das crenças que nós alimentamos até hoje, como foi o exemplo que nós demos do negro e do branco. Aí é uma crença negativa, tá? Porque ela não tem nada de positivo, né? Porque ela não tem nada de valor estrutural do ser enquanto um ser social, do ser em sociedade. Deu para compreender isso? Então, tem o aspecto positivo de algumas crenças, né? E muitas outras são negativas. As positivas, a gente vai reciclar hoje quando a gente fala de expansão da consciência. E nesse exemplo que falamos da mãe, como é que a gente recicla essa crença e então a gente toma uma consciência, né, maior acerca desse fato de mãe, dessa relação mãe-filho enquanto família, de que uma mulher, ela tem todo o direito de não querer ser mãe. Ela tem todo o direito de não ser a mãe perfeita. Ela tem todo o direito de ter seus próprios conflitos internos. Entende isso? E então, essa reciclagem que se dá na crença positiva, que teve a sua importância de estruturação do ser social e que hoje, quando se fala de expansão da consciência, a gente irá reciclar essa crença para que ela não se torne uma crença limitante e então que bloqueia a expansão do nosso ser.
E aí o que acontece? Quando chega nesse ponto de se tornar uma crença limitante, uma crença que bloqueia, né, a expansão do nosso ser, ela vai causar um efeito inverso. No lugar de antes, se tratava de valorar, de estruturar o ser em sociedade e em grupo, e nesse caso, em grupo familiar. Esse efeito inverso é que vai, então, agora desestruturar esse ser. Como assim? Vamos dar um exemplo. O ser que está com essa crença, que se limitou e então se tornou uma bloqueadora, né, da expansão do ser, vamos supor que seja o homem, o marido. E aquela mulher que tem um filho, ela não é aquele suprassumo das mães. E então, ó, cacete em cima dela, cacete no sentido de crítica, os parentes criticando, o marido criticando, o filho cobrando uma perfeição que ela não tem para dar. E não que ela tenha que se acomodar nisso, não é disso que a gente fala, certo? Mas no sentido de não se respeita o ser que ela é, não se respeita a individualidade dela, a característica dela, as características dela. E então, o que antes estruturava para que se desse a formação social, certo? Chega agora e se torna uma bloqueadora, uma crença bloqueadora dessa expansão e então desestrutura. O que formou a família hoje pode desestruturar essa mesma família. Então, de uma crença positiva, certo? Ela passou a negativa. Entendeu, Beth? Então, veja, quando a gente fala do autoconhecimento, parece tão repetitivo isso, né? Parece, e é repetitivo, mas necessária essa repetição, porque isso é muito importante, né? Quantas vezes, ainda falando desse exemplo das mães, quantas mães, no nível de estresse altíssimo, por essa autocobrança e pela cobrança externa. Entende? Então, ela não vive, ela não consegue ser além do que ela é, e aí, por essa crença, ela se cobra, tá? E ela, então, entra num nível de angústia, de depressão, de ansiedade, de estresse, todo em decorrência dessa crença. Quando, se ela reconhece isso e que tem essa crença, e ela vai trabalhar com essa crença, ela vai, então, identificar o que é que ela tem de melhor para aquele filho, o que é que ela tem de melhor para oferecer para aquele filho. E então, vai ser o melhor dela, e não mais o melhor que a sociedade espera. Certo?